A empregada escorregou à beira da piscina. Sem hesitar, o dono da mansão pulou por ela. Um resgate inesperado, um toque intenso e sentimentos que vieram à tona. O céu de Alphaville estava carregado desde a manhã daquela segunda-feira de março. Marina Santos observava as nuvens escuras através da janela da cozinha enquanto preparava o almoço na imponente mansão dos Almeida. O ar estava pesado, com aquela umidade característica que antecede as tempestades de verão em São Paulo. Mais um dia igual aos outros, murmurou para si mesma, enquanto temperava o salmão que o Sr. Rafael havia solicitado. Fazia 2 anos que trabalhava naquela casa, sempre pontual, sempre discreta, sempre invisível. Era exatamente como preferia. Marina tinha 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos verdes que carregavam uma melancolia sutil. Divorciada há 3 anos, criava sozinha sua filha Sofia, de 7 anos, e estudava em uma escola pública próxima à sua casa modesta na Vila Madalena. O trabalho na mansão dos Almeida era sua principal fonte de renda, e ela não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. A casa era um verdadeiro palácio moderno. 3 andares, piscina olímpica, jardins extensos e uma decoração que misturava sofisticação com conforto. Rafael Almeida, o dono, era um homem enigmático de 35 anos, que havia herdado o império empresarial da família após a morte trágica dos pais em um acidente de carro 5 anos atrás. Desde então, vivia praticamente recluso, dedicando-se obsessivamente aos negócios. Marina raramente o via. Rafael saía cedo para o escritório e voltava tarde, quando ela já havia partido. Nas poucas vezes em que se cruzaram pelos corredores, ele apenas acenou educadamente, mantendo sempre uma distância respeitosa. Ela sabia que ele era solteiro. As empregadas anteriores haviam comentado que ele nunca trouxera ninguém para casa, mas isso não era da sua conta. Enquanto organizava a mesa de jantar na varanda que dava para a piscina, Marina notou que os primeiros pingos de chuva começavam a cair. O vento estava ficando mais forte, balançando as palmeiras do jardim. Ela precisava recolher as almofadas das espreguiçadeiras antes que a tempestade chegasse com força total. Apressou-se para fora, sentindo as primeiras rajadas de vento frio contra o rosto. As almofadas estavam espalhadas ao redor da piscina e ela correu para recolhê-las uma por uma. O céu estava ficando quase negro e os trovões já ecoavam ao longe. Foi quando pegou a última almofada próxima à borda da piscina que tudo aconteceu. Uma rajada de vento particularmente forte a desequilibrou. Marina tentou se apoiar, mas o piso de mármore estava escorregadio com a chuva que começava a cair mais intensamente. Seus pés perderam a aderência completamente. O mundo pareceu desacelerar, enquanto ela sentia seu corpo caindo em direção à água. O medo tomou conta dela. Marina sabia nadar, mas não muito bem, e a piscina tinha 3 metros de profundidade na parte mais funda. A almofada voou de suas mãos enquanto ela gesticulava desesperadamente, tentando recuperar o equilíbrio. Foi então que ouviu o barulho de passos correndo e uma voz masculina gritando: "Marina!" Antes mesmo de tocar a água, sentiu braços fortes a envolvendo, puxando-a de volta à segurança. Por um momento, ficou pressionada contra um peito firme, ouvindo o coração acelerado de alguém que havia corrido para salvá-la. Quando finalmente se deu conta do que havia acontecido, ergueu os olhos e se deparou com o rosto preocupado de Rafael Almeida. Ele estava encharcado pela chuva, o cabelo escuro grudado na testa, e seus olhos azuis a observavam com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. "Você está bem?" perguntou ele, sem soltá-la completamente, como se temesse que ela fosse escorregar novamente. Marina sentiu as bochechas queimarem. Estava nos braços do seu patrão, ambos molhados pela chuva que agora caía torrencialmente, e pela primeira vez em 2 anos, ele sabia seu nome. Eu estou bem", Marina conseguiu balbuciar, tentando se afastar delicadamente dos braços de Rafael. A chuva caía agora com força total, encharcando-os completamente, e ela sentia-se exposta de uma forma que ia muito além da roupa molhada grudada no corpo. Rafael não a soltou imediatamente. Seus olhos percorriam o rosto dela, como se quisesse ter certeza de que ela realmente estava ilesa. "Tem certeza? Você poderia ter se machucado seriamente. A piscina é funda, e o piso... Senhor Rafael, eu peço desculpas."
Marina o interrompeu, finalmente conseguindo se desvencilhar. Fui imprudente. Devia ter esperado a chuva passar antes de recolher as almofadas. Ele franziu a testa, parecendo genuinamente confuso com o pedido de desculpas. Desculpas? Você estava fazendo seu trabalho. Foi apenas um acidente. Um raio iluminou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor que os fez estremecer. Rafael olhou para cima, depois para Marina, que tremia. Se de frio ou de nervosismo, ela mesma não sabia dizer. Vamos entrar antes que sejamos atingidos por um raio, disse ele, colocando a mão nas costas dela para guiá-la em direção à casa. Marina sentiu um arrepio que definitivamente não tinha nada a ver com o frio. Era a primeira vez em 2 anos que Rafael Almeida tocava nela, mesmo que fosse apenas um gesto protetor. Caminharam rapidamente até a varanda coberta, onde finalmente se abrigaram da tempestade. Você precisa trocar de roupa, disse Rafael, passando as mãos pelos próprios cabelos molhados. Vai ficar doente assim. Marina olhou para baixo e percebeu que seu uniforme branco estava completamente transparente, grudado no corpo. Corou intensamente e cruzou os braços sobre o peito. Eu tenho uma muda de roupa no meu armário. Vou me trocar e terminar o serviço. O serviço pode esperar, Rafael disse com firmeza. Aliás, por que você não vai para casa mais cedo hoje? Esta tempestade não vai dar trégua tão cedo. Marina hesitou. Ir embora mais cedo significava menos horas de trabalho, e ela precisava de cada centavo. Não precisa, Sr. Rafael, posso terminar. Marina. A forma como ele disse seu nome a fez parar de falar instantaneamente. Havia algo diferente em sua voz, mais suave, quase carinhoso. Você quase se afogou há 5 minutos. Não vou deixar você continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ela o observou atentamente pela primeira vez. Rafael Almeida era realmente bonito, algo que ela sempre soubera de forma abstrata, mas nunca havia parado para pensar de verdade. Alto, cerca de 1,85 m, ombros largos, mandíbula definida e aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam ver através dela. Naquele momento, com o cabelo molhado e uma expressão preocupada no rosto, ele parecia mais humano, menos inalcançável. Sua filha não estuda de tarde? Perguntou ele de repente. Marina piscou, surpresa. Como o senhor sabe que eu tenho uma filha? Rafael passou a mão pela nuca, parecendo levemente constrangido. Bem, você já mencionou algumas vezes que precisava sair mais cedo para buscá-la na escola. Sofia, não é? O coração de Marina deu um pequeno salto. Ele prestava atenção nela. Em todos esses 2 anos, Rafael Almeida havia prestado atenção suficiente para saber o nome da sua filha. Sim, Sofia, confirmou ela, a voz saindo mais suave do que pretendia. Ela estuda à tarde, mas hoje as aulas foram suspensas por causa da tempestade. Então você precisa ir para casa, disse Rafael, como se isso encerrasse a discussão. Ela deve estar preocupada. Marina assentiu lentamente. Sofia estava com a vizinha, Dona Carmen, mas realmente seria melhor voltar para casa. Obrigada, Sr. Rafael. Apenas Rafael, ele disse, surpreendendo-a novamente. E eu é que deveria agradecer. Você cuida desta casa como se fosse sua. É a mínima coisa que posso fazer. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado e o vento balançando as árvores do jardim. Marina sentia-se estranhamente relutante em ir embora, como se aquele momento, ela e Rafael sozinhos, sem as barreiras invisíveis que sempre os separaram, fosse algo precioso que não queria quebrar. Marina, Rafael disse de repente, e havia algo hesitante em sua voz. Você tem como chegar em casa com segurança? Posso pedir para Miguel te levar. Miguel era o motorista da família, mas Marina sabia que ele estava de folga. Não precisa incomodar ninguém. Vou de ônibus mesmo. Com essa chuva? Rafael balançou a cabeça. Nem pensar, eu mesmo te levo. Marina o encarou chocada. Senhor, Rafael não precisa. Eu sempre volto de ônibus. Hoje não. Sua voz era firme, mas gentil. Vá se trocar. Estarei esperando na garagem em 10 minutos. Antes que ela pudesse protestar novamente, Rafael já estava se afastando em direção à casa, deixando Marina sozinha na varanda, com o coração batendo mais rápido do que deveria, e uma sensação estranha de que algo fundamental havia mudado entre eles
naqueles poucos minutos sob a tempestade. Marina trocou de roupa rapidamente no pequeno vestiário dos funcionários, suas mãos ainda tremendo levemente. Não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Rafael Almeida, o homem que mal a cumprimentava nos corredores, havia pulado para salvá-la sem hesitar, e agora ia levá-la para casa pessoalmente. Olhou-se no espelho enquanto prendia os cabelos ainda úmidos em um rabo de cavalo. Usava uma blusa azul simples e jeans, sua roupa de ir embora, mas sentia-se estranhamente nervosa, como uma adolescente se arrumando para um primeiro encontro. Não seja ridícula, Marina, murmurou para si mesma. Ele está apenas sendo educado. Quando chegou à garagem, Rafael já estava esperando ao lado de um BMW preto, com roupas secas, calça jeans escura e uma camisa cinza que realçava seus olhos azuis. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto que a fez corar novamente. Obrigada, disse ela entrando no carro. O interior cheirava a couro novo e a um perfume masculino sutil que era definitivamente dele. Rafael entrou do lado do motorista e ligou o motor. Por um momento, ficaram em silêncio enquanto ele ajustava os espelhos e programava o GPS. Qual é o endereço? Perguntou. Rua Augusta, 847, apartamento 23, Marina respondeu, e imediatamente se deu conta da diferença gritante entre onde ela morava e aquela mansão em Alphaville. É na Vila Madalena, acrescentou desnecessariamente. Conheço a região, Rafael disse, dando ré na garagem. Gosto muito de lá, tem uma energia boa, muita vida. Marina o olhou de soslaio, surpresa. Não imaginava que ele conhecesse seu bairro, muito menos que tivesse uma opinião sobre ele. Saíram da garagem e se depararam com a tempestade em toda sua força. A chuva batia com violência no para-brisa e Rafael precisou diminuir a velocidade consideravelmente. Está muito forte, comentou ele, concentrado na estrada. Fez bem em não tentar voltar de ônibus. Eu teria conseguido, Marina disse, mais por orgulho do que por convicção. Rafael a olhou rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Sei que teria, mas não havia necessidade. Algo na forma como ele disse isso fez o coração de Marina acelerar. Havia uma suavidade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som da chuva e do limpador de para-brisa preenchendo o espaço entre eles. Posso fazer uma pergunta? Rafael disse de repente. Claro. Por que você nunca fala comigo? Quero dizer, você trabalha em casa há 2 anos, mas mal trocamos algumas palavras. Marina sentiu o rosto esquentar. Como explicar que ela sempre achou que ele preferia assim? Que ela havia aprendido, em trabalhos anteriores, que era melhor ser invisível? Eu pensei que que você preferia assim, disse ela finalmente. A maioria dos patrões prefere que a gente seja discreta. Rafael franziu a testa. Patrão? Havia algo quase ofendido em sua voz. É assim que você me vê? Bem, tecnicamente você é meu patrão, Marina disse, confusa com a reação dele. Tecnicamente, talvez, mas não é assim que eu vejo nossa relação. Ele parou em um sinal vermelho e se virou para ela. Marina, você cuida da minha casa há 2 anos. Você conhece meus hábitos, minhas preferências, você faz parte da minha rotina diária. Eu gostaria de conhecê-la melhor. O sinal abriu, mas Marina mal notou. Estava olhando para Rafael com uma expressão de surpresa total. Conhecer-me? Sim, eu sei que você tem uma filha, sei que você é pontual e dedicada, sei que você faz o melhor café que já tomei na vida, disse ele com um sorriso pequeno. Mas não sei quase nada sobre você como pessoa. Marina não sabia o que dizer. Ninguém nunca havia demonstrado interesse genuíno em conhecê-la melhor, especialmente não alguém como Rafael Almeida. Não há muito para saber, disse ela finalmente. Tenho certeza de que há. Rafael entrou na Rua Augusta, diminuindo a velocidade para procurar o número. Por exemplo, o que você gosta de fazer no tempo livre? Tempo livre? Marina deu uma risada sem humor. Entre trabalhar aqui, cuidar da Sofia e fazer os afazeres de casa, não sobra muito tempo livre. Rafael parou o carro em frente ao prédio dela, um edifício antigo, mas bem conservado. Desligou o motor e se virou para ela completamente. Todo mundo merece ter tempo para si mesmo, Marina. A forma como ele disse seu nome, com uma suavidade quase íntima, fez algo se mexer no peito dela. É fácil falar quando se tem dinheiro,
disse ela, e imediatamente se arrependeu da aspereza das palavras. Mas Rafael não pareceu ofendido. Apenas assentiu pensativo. Você tem razão. Desculpe, foi insensível da minha parte. Marina se sentiu mal por ter sido rude. Não, eu que peço desculpas. Não devia ter. Marina. Ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa pedir desculpas por falar a verdade. Ficaram se olhando em silêncio por um momento, a chuva ainda batendo forte no teto do carro. Marina sentia como se estivesse vendo Rafael pela primeira vez, não como o patrão distante e inacessível, mas como um homem que parecia genuinamente interessado em conhecê-la. Obrigada pela carona, disse ela finalmente, desfazendo o feitiço do momento. Por nada. Rafael hesitou por um segundo. Marina, amanhã, se quiser, podemos conversar mais. Talvez durante o café da manhã. O convite a pegou completamente desprevenida. Conversar? Sim, como pessoas normais fazem. Havia um sorriso pequeno brincando em seus lábios. A não ser que você prefira continuar fingindo que somos estranhos. Marina sentiu um sorriso involuntário, aparecendo em seus próprios lábios. Tudo bem. Amanhã. Ótimo. Rafael saiu do carro e correu até a porta dela para abri-la, mesmo sob a chuva forte. Corra, disse ele, protegendo-a com o corpo enquanto ela saía. Marina correu até a entrada do prédio, mas se virou para acená-lo antes de entrar. Rafael estava parado na chuva, completamente encharcado, mas sorrindo enquanto a observava entrar em segurança. Enquanto subia as escadas até seu apartamento, Marina sentia o coração batendo de uma forma que não sentia há anos, e pela primeira vez em muito tempo estava ansiosa para o dia seguinte. Marina chegou ao trabalho na manhã seguinte com uma mistura de nervosismo e expectativa que não conseguia disfarçar. Havia passado a noite toda pensando na conversa com Rafael, analisando cada palavra, cada olhar, tentando decifrar o que havia acontecido entre eles. Sofia havia notado que a mãe estava diferente durante o jantar. Mãe, por que você está sorrindo sozinha? Perguntará a menina, com aquela perspicácia típica das crianças. Estou sorrindo? Marina havia respondido, levando a mão ao rosto como se pudesse esconder a expressão. Está sim, e está toda vermelha também. Agora, enquanto preparava o café da manhã na cozinha da mansão, Marina se perguntava se havia sido uma boa ideia aceitar o convite de Rafael. O que duas pessoas de mundos tão diferentes poderiam ter para conversar? Bom dia, Marina. Ela se virou rapidamente ao ouvir a voz dele. Rafael estava parado na entrada da cozinha, já vestido para o trabalho. Terno azul marinho impecável, cabelo penteado, mas havia algo mais relaxado em sua postura. Bom dia, senhor Rafael. Marina corrigiu-se, sentindo as bochechas esquentarem. Como está se sentindo? Ontem foi um dia intenso. Estou bem, obrigada. Ela gesticulou em direção à mesa de café já posta. Preparei seu café como sempre. Na verdade, pensei que poderíamos tomar café juntos, se você não se importar. Marina piscou surpresa. Em 2 anos, Rafael sempre tomara café sozinho, geralmente lendo jornais ou mexendo no tablet. Juntos? Sim, a não ser que você prefira manter nossa tradição de ignorarmos um ao outro. Havia humor em sua voz, e Marina percebeu que ele estava brincando com ela. Acho que posso abrir uma exceção, disse ela, tentando soar casual. Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto, e puxou uma cadeira para ela na mesa da varanda. Ótimo. Então me conte sobre sua filha. Marina se sentou, ainda se sentindo estranha por estar dividindo a mesa com ele. Sofia. Ela tem 7 anos. Está no 2º ano. E como é ela? Teimosa. Marina respondeu imediatamente, fazendo Rafael rir. Inteligente. Curiosa. Fala pelos cotovelos. Ela quer ser veterinária quando crescer porque ama animais, mas muda de ideia toda semana. Parece com você, Rafael disse, servindo café para ambos. Comigo? Como assim? Inteligente. Determinada. Ele a estudou por um momento. Você deve ter sido muito nova quando a teve. Marina enrijeceu ligeiramente. Era sempre uma conversa delicada. Tinha 21 anos. E o pai? A pergunta veio tão naturalmente que Marina quase respondeu antes de se dar conta de que estava entrando em território pessoal. Por que quer saber? Rafael notou a mudança em seu tom e recuou. Desculpe,
Não queria ser invasivo, apenas curiosidade. Marina tomou um gole de café, considerando se deveria falar. Havia algo na forma como Rafael a olhava, sem julgamento, apenas interesse genuíno, que a fez relaxar. Nos divorciamos há 3 anos, disse ela finalmente. Não foi um casamento feliz. Rafael assentiu, não pressionando por mais detalhes, pelo que ela foi grata. Deve ser difícil criar uma criança sozinha. É, Marina admitiu. Mas Sofia vale cada dificuldade. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Gostaria de conhecê-la algum dia, Rafael disse, e Marina o olhou surpresa. Conhecer a Sofia? Se você não se importar, claro, parece ser uma menina especial. Marina não sabia o que dizer. A ideia de Rafael conhecendo Sofia parecia cruzar uma linha invisível entre trabalho e vida pessoal que ela nunca havia imaginado transpor. Posso fazer uma pergunta agora? Ela disse, mudando de assunto. Claro. Por que você mora sozinho nesta casa enorme? Quero dizer, ela hesitou, percebendo que talvez estivesse sendo muito direta. Por que não me casei, você quer dizer? Rafael sorriu, mas havia uma tristeza sutil em seus olhos. Nunca encontrei a pessoa certa, eu acho. Ou talvez eu seja bom demais em manter as pessoas à distância. Como comigo? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se conter. Rafael a encarou por um longo momento. Não, disse ele finalmente. Com você foi diferente. Diferente como? Rafael hesitou, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Você sempre foi real, autêntica. A maioria das pessoas que conheço quer alguma coisa de mim. Dinheiro, conexões, status. Mas você sempre me tratou como se eu fosse apenas uma pessoa, mesmo mantendo distância. Marina sentiu algo se apertar no peito. Talvez porque para mim você sempre foi apenas uma pessoa. Apenas uma pessoa que por acaso é seu patrão, Rafael disse com ironia. Talvez não tão apenas, Marina admitiu baixinho. Ficaram em silêncio, o peso da confissão pairando entre eles. Marina olhou para o relógio e percebeu que Rafael já deveria ter saído para o trabalho há 15 minutos. Você não está atrasado? Rafael seguiu seu olhar para o relógio e deu de ombros. Sou o dono da empresa. Posso me dar ao luxo de chegar um pouco tarde. Pela primeira vez em 2 anos que tenho um motivo melhor para ficar, ele disse, e a intensidade em seus olhos fez o coração de Marina disparar. Naquele momento, ela percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles, e pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do que poderia vir a seguir. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu entre Marina e Rafael. Eles começaram a tomar café da manhã juntos, conversando sobre assuntos cotidianos. O clima, notícias, pequenas histórias sobre Sofia. Marina descobriu que Rafael tinha um senso de humor seco e inteligente, e que prestava atenção em detalhes que ela jamais imaginou que ele notasse. Você mudou o arranjo das flores da sala de estar, comentou ele numa quinta-feira, enquanto terminava seu café. Marina parou com a xícara no meio do caminho até os lábios. Como você percebeu? Sempre as coloco de uma forma, mas você as arrumou diferente. Ficou melhor, disse Rafael com naturalidade. Mais acolhedor. Era esse tipo de comentário que deixava Marina confusa. Rafael notava coisas sobre ela, sobre como ela cuidava da casa, sobre mudanças sutis que ela fazia. E mais do que isso, ele parecia valorizar sua opinião. Mas nem tudo era simples. Marina sentia os olhares curiosos de Carmela, a cozinheira que vinha 3 vezes por semana, e de Miguel, o motorista, quando eles haviam saindo da sala de jantar no mesmo horário que Rafael. Ainda não havia nada acontecendo entre eles além de conversas, mas Marina sabia como essas coisas pareciam para quem observava de fora. Marina, posso falar com você? Carmela a puxou para um canto na quinta-feira à tarde. Era uma mulher de 50 anos, experiente em casas de família rica, e tinha o olhar sagaz de quem já havia visto de tudo. Claro, Carmela. Você sabe que gosto muito de você, não é? Trabalhou duro para chegar onde está. Marina sentiu o estômago se apertar. O que você quer dizer? Só seja cuidadosa, minha filha. Homens como o Sr. Rafael, eles vivem em um mundo diferente do nosso. Às vezes, eles se interessam por pessoas como nós, mas raramente é para valer. As palavras de Carmela ecoaram na mente de Marina pelo resto do dia. Será que estava se iludindo?
Rafael tinha sido gentil e atencioso, mas isso necessariamente significava algo romântico? Talvez ele fosse apenas uma pessoa solitária que aproveitou a oportunidade de ter alguém para conversar. Essas dúvidas ainda a perturbavam quando Rafael chegou em casa naquela noite, mais cedo que o usual. Marina estava na sala, dobrando roupas de cama que havia lavado, quando o ouviu entrar. Marina, você ainda está aqui? Estou terminando, respondeu ela, tentando manter a voz normal. Rafael apareceu na porta da sala, afrouxando a gravata. Parecia cansado. Foi um dia difícil? Normal. E o seu? Longo. Ele se jogou em uma das poltronas, algo que nunca fazia quando ela estava por perto. Reuniões intermináveis sobre a expansão da empresa. Marina continuou dobrando os lençóis, mas podia sentir o olhar dele sobre ela. A tensão no ar era quase palpável. Marina. Sai, você está sendo estranha comigo desde ontem. Fiz alguma coisa? Ela parou o que estava fazendo e o encarou. Rafael parecia genuinamente preocupado, e isso só piorou a confusão em seu peito. Não, você não fez nada. Então o que é? Marina hesitou. Como explicar que estava questionando os motivos dele? Como dizer que tinha medo de estar interpretando mal a situação? Rafael, por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Tomando café comigo, conversando, me levando para casa. Ela gesticulou vagamente. Por que está sendo tão gentil? Rafael a observou por um longo momento, como se estivesse considerando cuidadosamente sua resposta. Você quer a verdade? O coração de Marina acelerou. Sim. Ele se levantou da poltrona e caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos. Porque em 2 anos você foi a única pessoa real na minha vida, disse ele simplesmente. Porque quando você sorri, o que é raro, ilumina toda a casa. Porque você fez desta casa um lar de uma forma que eu nunca consegui. Marina sentiu a respiração falhar. Rafael, por que? Ele continuou. Pela primeira vez em muito tempo, acordo ansioso para chegar em casa. E isso tem tudo a ver com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que Marina podia quase tocar. Ela sabia que tinha que dizer alguma coisa, mas as palavras pareciam ter fugido de sua mente. Eu não posso, sussurrou ela finalmente. Por quê? Porque somos de mundos diferentes. Porque você é meu patrão. Porque eu tenho uma filha para criar e não posso me dar ao luxo de perder este emprego. Rafael deu um passo à frente. E se eu dissesse que nada disso importa para mim? Mas deveria importar. Marina respondeu, a voz mais firme agora. Deveria importar porque importa para mim. Eles se olharam por mais alguns segundos, até que Rafael assentiu lentamente. Entendo. Marina sentiu uma pontada de decepção misturada com alívio. Obrigada. Mas Marina, disse Rafael já se afastando, isso não muda o que eu sinto. Sexta-feira amanheceu nublada, com a promessa de mais chuva. Marina chegou ao trabalho determinada a manter as coisas profissionais entre ela e Rafael, mas descobriu que era mais difícil do que esperava depois da conversa da noite anterior. Rafael não apareceu para o café da manhã. Quando ela foi verificar, encontrou um bilhete na cozinha. Reunião cedo, não me espere, R. Marina se disse que era melhor assim, mas não conseguiu ignorar a pontada de decepção. Passou a manhã limpando a casa com mais energia do que o necessário, como se pudesse esfregar para fora os sentimentos confusos que a consumiam. Por volta do meio-dia, estava passando o aspirador na sala, quando ouviu a porta da frente se abrir. Era cedo demais para Rafael estar voltando do trabalho, então deve ser Miguel ou uma entrega. Marina? A voz de Rafael ecoou pela casa. Ela desligou o aspirador e foi até a entrada. Rafael estava parado ali, mas não sozinho. Uma mulher loira, elegantemente vestida com um conjunto de alfaiataria bege e sapatos caríssimos, estava ao lado dele. Marina, esta é Helena Cardoso, Rafael disse, sua voz formal. Helena, esta é Marina, nossa funcionária doméstica. A forma como ele disse funcionária doméstica, como se estivesse se lembrando de qual era o lugar dela, foi como um soco no estômago. Marina forçou um sorriso educado. Muito prazer, disse ela. Helena mal olhou para Marina. Apenas acenou vagamente na sua direção antes de se virar para Rafael. Querido, sua casa é ainda mais linda do que eu lembrava.
Marina sentiu o sangue gelar. Helena falava com Rafael com uma familiaridade íntima, e a forma como tocou seu braço não deixava dúvidas sobre a natureza de sua relação. Vou continuar com o trabalho, Marina murmurou, se afastando rapidamente. Marina, pode preparar um almoço para 2? Rafael chamou. Algo leve. Claro, ela respondeu sem se virar. Marina passou a próxima hora na cozinha, tentando não ouvir as risadas que vinham da sala de estar. Helena tinha uma voz melodiosa e um riso que soava como sinos. Era exatamente o tipo de mulher que Marina imaginava ao lado de Rafael, sofisticada, educada, do mesmo mundo que ele. Quando foi servir o almoço na varanda, não pôde evitar ouvir parte da conversa. Papai acha que é uma excelente oportunidade de negócio, Helena estava dizendo, e seria maravilhoso passar mais tempo juntos. É uma proposta interessante, Rafael respondeu diplomaticamente. Marina colocou os pratos na mesa, tentando ser invisível, mas Helena anotou. Rafael, querido, não seria melhor comermos sozinhos? Podemos conversar sobre assuntos mais privados. Rafael olhou para Marina e ela viu algo que parecia ser desculpas em seus olhos. Claro, Marina pode nos dar privacidade? Naturalmente, Marina respondeu mantendo a voz neutra. Ela se retirou para a cozinha, mas a casa não era grande o suficiente para escapar completamente das vozes. Helena estava claramente flertando com Rafael, fazendo referências a memórias compartilhadas, a viagens que haviam feito juntos. Lembra daquela noite em Paris? No Hotel George V? Marina ouviu Helena dizer, sua voz baixa e sugestiva. Marina não conseguiu ouvir a resposta de Rafael, mas imaginou perfeitamente a cena. Paris, hotéis caros, uma vida de luxo que ela jamais poderia proporcionar a alguém. O contraste com sua própria realidade, apartamento alugado na Vila Madalena, preocupações com dinheiro, uma filha para criar sozinha, era dolorosamente óbvio. Quando finalmente foi recolher os pratos, Helena estava se despedindo. Pense no que conversamos, querido, disse ela, beijando as 2 bochechas de Rafael. Papai está ansioso pela resposta. Vou considerar, Rafael prometeu. Marina esperou até ouvir o carro de Helena se afastar antes de voltar à varanda. Rafael estava parado ali, olhando para o jardim com uma expressão pensativa. Quer que eu recolha os pratos? Perguntou ela, mantendo a voz profissional. Rafael se virou para ela, e Marina viu que ele parecia querer dizer alguma coisa, mas ela não estava preparada para ouvir explicações ou justificativas, não depois de ter sido apresentada como a funcionária doméstica e dispensada como se fosse um móvel. Marina, os pratos, ela repetiu, já começando a recolher as louças. Helena é uma velha amiga. Marina parou o que estava fazendo e o encarou. Rafael, você não me deve explicações sobre seus relacionamentos. Não é um relacionamento. Não é da minha conta, Marina disse firmemente. Rafael passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Ontem à noite você disse que éramos de mundos diferentes. Helena é do meu mundo. É isso que você queria me lembrar? A pergunta foi como uma bofetada. Marina terminou de empilhar os pratos e o encarou. Sim, disse ela, embora cada palavra doesse. É exatamente isso que eu queria lembrar, para você e para mim. Sem esperar uma resposta, Marina voltou para a cozinha, deixando Rafael sozinho na varanda. Enquanto lavava a louça, uma lágrima solitária rolou por sua bochecha, mas ela a enxugou rapidamente. Carmela estava certa. Homens como Rafael Almeida viviam em um mundo diferente, e Marina tinha sido tola em pensar, mesmo por um momento, que poderia pertencer a ele. O final de semana passou como uma eternidade para Marina. Ela havia passado os 2 dias tentando não pensar em Rafael, em Helena, e na humilhação que sentira ao ser apresentada como a funcionária doméstica, após dias de conversas íntimas e momentos especiais. Sofia notou que a mãe estava diferente durante o domingo, quando foram ao parque próximo de casa. Mãe, por que você está triste? Perguntou a menina, parando de brincar no balanço para observar Marina. Não estou triste, amor. Só pensativa. É por causa do trabalho? Marina se surpreendeu com a perspicácia da filha. Por que pergunta isso? Porque toda vez que você fica assim é por causa do trabalho. Você não gosta de trabalhar na casa grande? Casa grande. Era assim que Sofia se referia à mansão dos Almeida,
com a inocência de uma criança que não entendia completamente as diferenças sociais, mas percebia sua existência. É complicado, Sofia. Por causa do homem que mora lá? Marina olhou para a filha, alarmada. O que você sabe sobre ele? Nada, Sofia deu de ombros. Só que você nunca fala dele, mas às vezes sorri quando volta do trabalho. Agora não está mais sorrindo. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Marina ficou acordada por horas pensando. Talvez fosse hora de procurar outro emprego. A situação com Rafael havia se tornado insustentável e ela não podia se dar ao luxo de deixar que sentimentos interferissem em sua capacidade de trabalhar. Na segunda-feira de manhã, chegou determinada a manter a máxima distância profissional possível. Preparou o café de Rafael como sempre, mas não pôs a mesa para dois. Quando ele desceu, encontrou apenas sua xícara e torradas esperando na bancada da cozinha. Bom dia, disse ele hesitante. Bom dia, Marina respondeu sem olhar para ele, continuando a organizar a despensa. Rafael pegou sua xícara e ficou parado ali por um momento, claramente esperando que ela dissesse algo mais. Quando percebeu que isso não aconteceria, suspirou. Marina, sobre sexta-feira. Não há nada para discutir. Ela o interrompeu. Eu entendi perfeitamente qual é meu lugar aqui. Esse é o problema. Você não entendeu. Agora Marina o encarou. Entendi sim. Helena Cardoso deixou tudo muito claro. Rafael colocou a xícara na bancada com mais força do que o necessário. Helena não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, Marina replicou. Ela é do seu mundo, Rafael. É com esse tipo de pessoa que você deveria estar, não perdendo tempo conversando comigo durante o café da manhã. E se eu não quiser estar com esse tipo de pessoa? A pergunta saiu com uma intensidade que fez Marina vacilar por um momento. Mas ela se recompôs rapidamente. Não importa o que você quer, importa o que é certo. E isso, ela gesticulou entre eles, não é certo. Rafael a observou por um longo momento e Marina viu quando ele tomou uma decisão. Sua expressão se fechou, voltando à máscara de polidez distante que ela conhecia tão bem. Entendo, disse ele finalmente. Então, voltemos à nossa rotina normal. Sim, Marina concordou, ignorando a pontada de dor no peito. Rafael pegou sua xícara e saiu da cozinha sem mais uma palavra. Marina ouviu o carro dele saindo da garagem poucos minutos depois e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Rafael voltou ao seu comportamento anterior, educado, mas distante. Ele saía cedo e voltava tarde, e quando se encontravam pelos corredores, trocavam apenas cumprimentos formais. Marina se disse que era melhor assim, mas cada dia era mais difícil do que o anterior. Ela havia tido um vislumbre de como poderia ser ter alguém que realmente a visse, que valorizasse sua opinião, que se importasse com seus sentimentos. Voltar à invisibilidade era mais doloroso do que ela havia imaginado. Na quinta-feira, ela havia tomado uma decisão. Esperou Rafael chegar em casa e pediu para conversar com ele. O que é? Perguntou ele, mantendo-se formal. Eu gostaria de pedir demissão. As palavras saíram mais bruscas do que ela havia planejado. Rafael a encarou claramente surpreso. Posso perguntar por quê? Marina havia ensaiado uma desculpa, uma oportunidade melhor, problemas familiares, qualquer coisa que não envolvesse a verdade. Mas quando olhou para Rafael, viu algo em seus olhos que a fez hesitar. Acho que é melhor para todos, disse ela finalmente. Para todos ou para você? Qual é a diferença? Rafael deu um passo à frente. A diferença é que todos inclui a mim, e eu definitivamente não acho que seria melhor. Rafael, Marina, você está fugindo. Estou sendo prática. Está sendo covarde. As palavras a atingiram como um tapa. Marina sentiu a raiva subir pelo peito. Covarde? Eu estou tentando proteger meu emprego, minha filha, minha vida. Não posso me dar ao luxo de ser romântica como você. Romântica? Rafael riu, mas não havia humor em sua voz. Você acha que isso é romance para mim? Não sei o que isso é para você, Marina replicou. Entretenimento? Uma distração? Não importa. O resultado é o mesmo. Rafael a observou em silêncio por um momento e Marina viu quando algo mudou em sua expressão. Quando ele falou novamente, sua voz estava controlada, mas havia uma dor sutil nela.
Se é isso que você realmente quer, não vou impedi-la, mas quero que você saiba que está cometendo um erro. O erro foi pensar que isso poderia funcionar, Marina disse tentando manter a voz firme. Isso, Rafael repetiu, é a primeira coisa real que eu sinto há anos. Mas se você prefere fugir a tentar descobrir o que poderia ser, essa é sua escolha. Com essas palavras, ele se virou e saiu da sala, deixando Marina sozinha com a certeza crescente de que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Marina passou a noite acordada, as palavras de Rafael ecoando em sua mente. Isso é a primeira coisa real que eu sinto há anos. Cada vez que fechava os olhos, via a expressão dele quando ela dissera que queria se demitir, surpresa, dor e, finalmente, uma resignação que a fazia se sentir terrível. Na manhã de sexta-feira, chegou ao trabalho determinada a manter sua decisão. Havia conversado com algumas amigas durante a noite e já tinha algumas indicações de outros empregos. Seria difícil encontrar algo que pagasse tão bem quanto o trabalho na mansão dos Almeida, mas ela daria um jeito. Rafael não apareceu para o café da manhã. Na verdade, Marina descobriu por Miguel que ele havia viajado a negócios para o Rio de Janeiro na madrugada e só voltaria na segunda-feira. Viagem de última hora, comentou Miguel enquanto lavava o carro na garagem. O patrão pareceu bem estressado quando saiu. Marina tentou não pensar se o estresse de Rafael tinha alguma relação com a conversa que haviam tido. Passou o dia organizando seus pertences e mentalmente se preparando para deixar aquela casa, que de alguma forma havia se tornado mais familiar para ela do que seu próprio apartamento. No sábado de manhã, estava passando pano no chão da sala quando tocaram a campainha. Estranhando, não era comum receberem visitas quando Rafael estava viajando, foi atender. Helena Cardoso estava parada na porta, mais uma vez impecavelmente vestida, desta vez em um conjunto rosa claro que realçava sua pele bronzeada. "Olá", disse Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. "Rafael está?" "Ele viajou a negócios", Marina respondeu. "Volta na segunda." "Que pena." Helena não fez menção de ir embora. "Posso entrar? Gostaria de deixar algo para ele." Marina hesitou. Tecnicamente, não deveria deixar estranhos entrarem na casa na ausência de Rafael, mas Helena claramente não era uma estranha. "Claro", disse ela, abrindo a porta. Helena entrou e olhou ao redor com ar de propriedade. "A casa está impecável, como sempre." "Obrigada", Marina murmurou. "Você é Marina, não é? A funcionária que trabalha aqui há 2 anos." A forma como Helena disse funcionária, com uma ênfase sutil que deixava claro qual era o lugar de Marina na hierarquia social, fez ela se enrijecer. "Sim." Helena caminhou até a sala de estar e se sentou em uma das poltronas, como se fosse sua casa. Marina ficou parada esperando que ela dissesse o que queria. "Você conhece bem Rafael", Helena disse, mais uma afirmação do que uma pergunta. "Trabalho para ele há 2 anos." "Sim, ele mencionou isso." Helena cruzou as pernas elegantemente. "Disse que você é muito dedicada." Havia algo no tom dela que fez Marina suspeitar de onde aquela conversa estava indo. "Tento fazer meu trabalho da melhor forma possível." "Tenho certeza de que sim." Helena sorriu, mas havia algo predatório nessa expressão. "Sabe, Marina, posso chamá-la de Marina, não posso? Rafael e eu temos uma história longa. Conhecemos um ao outro desde a adolescência." Marina não respondeu, apenas esperou. "Nossas famílias são próximas. Nossos negócios estão entrelaçados. É natural que acabássemos juntos." Helena pausou, estudando a reação de Marina. "Na verdade, existe uma expectativa, um entendimento entre nossas famílias." "Não entendo por que está me contando isso", Marina disse, embora entendesse perfeitamente. "Porque sei que Rafael é um homem atraente e bem-sucedido, e sei que mulheres em sua posição às vezes podem desenvolver sentimentos inapropriados." O sangue de Marina ferveu. "Minha posição? Bem, você trabalha para ele. Está em contato diário. É natural que possa confundir gentileza com interesse romântico." Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. A condescendência na voz de Helena era insuportável. "Senhora Cardoso", disse ela, forçando a voz a permanecer calma. "Posso assegurar que entendo perfeitamente qual é minha posição aqui." "Ótimo." Helena sorriu triunfante. "Então você entende que Rafael precisa de alguém de sua própria classe social."
Alguém que possa acompanhá-lo em eventos sociais, que entenda suas responsabilidades empresariais, que possa dar a ele os filhos que levarão adiante o nome da família. Cada palavra era como uma punhalada. Marina sabia que Helena estava certa em tudo. Rafael precisava de alguém como ela, não de uma empregada doméstica divorciada com uma filha. Entendo perfeitamente, Marina disse, a voz saindo mais firme do que ela sentia. Maravilhoso. Helena se levantou. Então não preciso me preocupar com complicações. Não haverá complicações, Marina garantiu. Na verdade, estarei deixando este emprego na próxima semana. Helena pareceu genuinamente surpresa. Verdade? Que coincidência interessante. É uma decisão pessoal. Claro que é. Helena pegou sua bolsa. Bem, foi um prazer conversar com você, Marina. Tenho certeza de que você encontrará algo adequado ao seu nível. Depois que Helena saiu, Marina se sentou na mesma poltrona onde a mulher havia estado e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Cada palavra que Helena dissera era verdade. Rafael merecia alguém que pudesse estar ao lado dele como igual, não alguém que sempre seria vista como a empregada que subiu na vida. Naquela noite, ao colocar Sofia para dormir, Marina tomou uma decisão final. Sofia, amor, talvez a gente mude para Santos, para perto da vovó. Por quê, mãe? Um novo começo, Marina disse, beijando a testa da filha. Às vezes é bom começar do zero. Sofia assentiu, confiando na mãe como sempre fazia. Mas Marina viu a tristeza nos olhos da menina e soube que mais uma vez estava fazendo escolhas que afetavam não apenas sua vida, mas a de sua filha também. Na segunda-feira, quando Rafael voltasse, ela entregaria sua carta de demissão e 2 semanas depois estaria longe dali. Longe de Rafael, longe da dor, longe da lembrança do que poderia ter sido se eles fossem de mundos menos distantes. Segunda-feira chegou com um céu limpo e ensolarado, contrastando completamente com o humor sombrio de Marina. Ela havia passado o fim de semana preparando sua carta de demissão, organizando seus poucos pertences no vestiário e mentalmente se despedindo da casa que havia cuidado por 2 anos. Chegou mais cedo que o normal, querendo terminar algumas tarefas antes de entregar a carta para Rafael. Estava na cozinha preparando café quando ouviu o carro dele chegando. Seu coração acelerou involuntariamente. Mesmo depois de tudo, a proximidade dele ainda a afetava. Rafael entrou pela porta dos fundos como sempre fazia, carregando uma maleta de viagem e parecendo cansado. Quando a viu, parou por um momento, e Marina percebeu que ele parecia diferente. Havia uma tensão em seus ombros que ela nunca havia notado antes. Bom dia, disse ele, formal. Bom dia. Como foi a viagem? Produtiva. Rafael colocou a maleta no chão e a observou. Marina, precisamos conversar. O coração dela disparou. Eu também preciso falar com você. Eu primeiro, disse Rafael, e havia algo em sua voz que a fez assentir. Eles se dirigiram para a sala de estar, e Marina notou que Rafael parecia agitado, como se tivesse tomado uma decisão importante e estivesse ansioso para comunicá-la. Marina, estes últimos dias no Rio me fizeram pensar muito, começou ele, sobre o que você disse, sobre nós sermos de mundos diferentes, sobre não poder funcionar. Marina sentiu o estômago se apertar. Rafael, me deixe terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Você tem razão. Somos de mundos diferentes. Mas isso não significa que seja impossível. Antes que Marina pudesse responder, Rafael continuou. Estou pensando em vender a empresa. As palavras atingiram Marina como um raio. O quê? Ou pelo menos vender minha participação majoritária. Manter apenas uma pequena parte como investimento passivo. Rafael se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Marina, eu não preciso de todo esse dinheiro, dessa responsabilidade. Posso viver confortavelmente com muito menos e ter uma vida real. Marina o encarou, chocada. Rafael, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Já conversei com alguns potenciais compradores no Rio. Helena mencionou que o pai dela está interessado. Ao ouvir o nome de Helena, Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A conversa que havia tido com a mulher na sexta-feira voltou com força total. Helena esteve aqui, disse ela abruptamente. Rafael parou de falar franzindo a testa. Quando?
Sábado de manhã, disse que queria deixar algo para você. E deixou? Marina balançou a cabeça. Não, ela veio me dar um recado. Algo mudou na expressão de Rafael. Que tipo de recado? Marina hesitou, mas sabia que precisava contar. Ela me explicou qual era meu lugar. Me disse que você precisava de alguém da sua classe social, alguém que pudesse acompanhá-lo em eventos, que entendesse seus negócios. Ela disse isso? A voz de Rafael estava baixa, mas Marina podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Disse. E ela estava certa, Rafael. Em tudo. Rafael se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos. Helena não tem o direito de vir à minha casa me falar com você sobre qualquer coisa. Ela tem o direito de proteger seus interesses. Marina respondeu calmamente. Vocês dois têm história. Suas famílias têm negócios juntas. Marina, você não entende. Rafael se virou para ela, frustração clara em sua voz. Eu não amo Helena, nunca amei. Ela é parte de um mundo que eu herdei, mas que não escolhi. Mas é o seu mundo. Era o meu mundo, até você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, mas lutou para contê-las. Rafael, você não pode vender sua empresa por minha causa. Você não pode jogar fora toda a sua vida por algo que talvez nem dê certo. E se der certo? E se não der? Marina se levantou também, encarando-o. E se em 6 meses você perceber que cometeu um erro, que sentiu falta da sua vida anterior, você vai me culpar pelo resto da vida? Marina. Não. Ela o interrompeu, tirando a carta de demissão do bolso. Eu não vou deixar você fazer isso. Não vou deixar você destruir sua vida por minha causa. Rafael olhou para a carta em suas mãos. O que é isso? Minha demissão. Efetiva em 2 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael pegou a carta e a leu rapidamente, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Então é isso? Disse ele finalmente. Você vai fugir? Não estou fugindo. Estou sendo realista. Está sendo covarde. Rafael repetiu as palavras que havia dito na quinta-feira. Talvez, Marina admitiu, mas às vezes ser covarde é a única forma de proteger as pessoas que amamos. As pessoas que ama. Rafael deu um passo em direção a ela. Você está falando de Sofia ou de mim? Marina sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Dos dois. Rafael a observou por um longo momento, e Marina viu quando a raiva em seus olhos se transformou em dor. Se você realmente me amasse, disse ele baixinho, lutaria por nós. Se eu realmente te amasse, não deixaria você destruir sua vida. Minha vida já está destruída sem você. As palavras saíram com tanta sinceridade que Marina quase cedeu. Quase correu para os braços dele e disse que ficariam juntos, que encontrariam um jeito. Mas então se lembrou das palavras de Helena, da realidade cruel das diferenças entre eles, de sua filha que dependia dela. Sinto muito, Rafael, disse ela, a voz quebrada, mas minha decisão está tomada. Rafael assentiu lentamente, dobrando a carta e a colocando no bolso. Então acho que não há mais nada a dizer. Não. Aceito sua demissão, Marina. Você pode ir embora hoje mesmo. A frieza súbita em sua voz foi como uma bofetada. Marina assentiu, tentando manter a dignidade. Vou buscar minhas coisas. Miguel pode te levar para casa. Não precisa. Vou de ônibus. Marina. Ela se virou para olhá-lo uma última vez. Eu espero que você seja feliz. Você também. Sussurrou ela, antes de sair da sala e ir buscar seus pertences. 20 minutos depois, Marina estava na parada de ônibus com uma pequena bolsa contendo seus poucos objetos pessoais, olhando para a mansão dos Almeida pela última vez. E pela primeira vez, em 2 anos, chorou abertamente na rua, não se importando com quem pudesse ver. 3 meses depois, a vida em Santos havia se estabelecido em uma rotina tranquila, mas melancólica. Marina encontrara emprego como recepcionista em uma clínica médica próxima ao apartamento que alugara perto de sua mãe, Dona Lúcia. O pagamento era menor do que recebia na mansão dos Almeida, mas era suficiente para as necessidades básicas, e ela tinha mais tempo para estar com Sofia. Naquela manhã de junho, enquanto Sofia se arrumava para a escola, Marina preparava café na pequena cozinha do apartamento. A vista da janela mostrava o mar ao longe, e havia algo consolador no som constante das ondas, que ela podia ouvir
quando o vento estava favorável. Mãe, você está feliz aqui? Sofia perguntou de repente, arrumando os livros na mochila. A pergunta pegou Marina desprevenida. Por que pergunta isso, amor? Por que você não sorri mais como antes? Quando trabalhava na casa grande, às vezes você chegava em casa sorrindo. Aqui você não sorri. Marina se ajoelhou na frente da filha, arrumando seu uniforme escolar. Como explicar para uma criança de 7 anos que às vezes escolhemos a segurança ao invés da felicidade? Às vezes, precisamos de tempo para nos acostumar com mudanças, disse ela finalmente. Você sente saudade da casa grande? Marina hesitou. Saudade da casa ou saudade de Rafael? Um pouco, admitiu. E do homem que morava lá? O coração de Marina apertou. Sofia sempre fora perspicaz demais para sua própria idade. Por que pergunta isso? Porque uma vez eu ouvi você falando o nome dele no sono. Rafael. Marina sentiu as bochechas queimarem. Sofia, ele era legal? Era, Marina disse baixinho. Muito legal. Então por que viemos embora? A pergunta ecoou na pequena cozinha, e Marina não soube o que responder. Como explicar para uma criança que o amor nem sempre é suficiente para superar as diferenças do mundo real? Foi salva pela campainha da porta. Marina franziu a testa. Era muito cedo para visitas. Pediu para Sofia terminar o café da manhã e foi atender. Quando abriu a porta, seu mundo parou. Rafael Almeida estava parado ali, vestindo jeans e uma camiseta simples, muito diferente dos ternos impecáveis que ela estava acostumada a vê-lo usar. Ele parecia mais magro, havia círculos escuros sob seus olhos, mas quando a viu, um sorriso pequeno apareceu em seu rosto. Olá, Marina. Por um momento, ela não conseguiu falar. Simplesmente ficou ali, olhando para o homem que havia pensado nunca mais ver na vida. Como você me encontrou? Não foi difícil. Santos não é tão grande assim, e você mencionou que sua mãe morava aqui. Marina ainda estava em choque. O que você está fazendo aqui? Quem é mãe? Sofia apareceu atrás de Marina, curiosa. Rafael olhou para a menina, a primeira vez que as via pessoalmente, e seu sorriso se alargou. Você deve ser Sofia. Sofia assentiu timidamente, mas Marina podia ver a curiosidade brilhando em seus olhos. Sofia, vá terminar o café da manhã, Marina disse gentilmente. Já está quase na hora da escola. A menina obedeceu, mas não sem antes dar mais uma olhada curiosa em Rafael. Marina, Rafael disse baixinho, podemos conversar? Não sei se é uma boa ideia. Por favor, 5 minutos. Marina hesitou, mas finalmente abriu a porta mais e o deixou entrar. O apartamento era pequeno e simples, um contraste gritante com a mansão em Alphaville, e ela se sentiu subitamente constrangida. Café? Ofereceu ela por hábito. Sim, obrigado. Eles se sentaram na pequena mesa da cozinha e Marina percebeu como Rafael parecia fora de lugar ali, mas ao mesmo tempo, mais humano de alguma forma. Você vendeu a empresa? Perguntou ela, servindo café para ele. Vendi minha participação majoritária para o grupo do pai da Helena. Rafael confirmou. Mantive apenas 20% como investimento. Marina quase derrubou a xícara. Você realmente fez isso? Fiz. Por quê? Rafael a encarou diretamente. Porque você estava certa. Eu estava vivendo uma vida que não escolhi, cumprindo expectativas que não eram minhas. Vender a empresa me deu liberdade para descobrir quem eu realmente sou e o que realmente quero. E o que você quer? Você, disse ele simplesmente. Vocês duas. Marina sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Rafael. Marina, estes 3 meses foram os piores da minha vida. Tentei continuar como antes. Tentei fingir que nada havia mudado, mas não consegui. Você transformou tudo para mim. E Helena? Helena ficou furiosa quando soube que eu havia vendido a empresa. Aparentemente, a expectativa do casamento estava mais relacionada aos negócios do que ao romance. Rafael sorriu ironicamente. Ela me disse exatamente o que pensava de mim e desapareceu da minha vida. Foi um alívio. Sofia apareceu na porta da cozinha, mochila nas costas. Mãe, está na hora da escola. Marina olhou para o relógio e percebeu que estava atrasada. Vou te levar, amor. Posso levar vocês? Rafael ofereceu. Tenho um carro aí fora. Sofia olhou para a mãe com expectativa, e Marina percebeu que não tinha como recusar sem explicações complicadas. Tudo bem, disse ela finalmente.
Durante o caminho até a escola, Sofia e Rafael conversaram naturalmente. Ele perguntou sobre suas matérias favoritas, sobre seus amigos, sobre o que ela gostava de fazer. Marina observou pela janela, o coração partido ao ver como Sofia florescia com a atenção masculina que há tanto tempo faltava em sua vida. Depois de deixar Sofia na escola, Rafael dirigiu até a orla, estacionando de frente para o mar. Marina, disse ele, se virando para ela, eu sei que cometi erros, sei que não tratei nossa situação da forma correta desde o início, mas aprendi. O que você aprendeu? Que não importa de onde viemos ou quanto dinheiro temos, o que importa é como nos sentimos quando estamos juntos. Ele pegou a mão dela e Marina não teve forças para resistir. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Você me faz sentir vivo. Rafael, é mais complicado do que isso. Por que tem que ser? Ele a interrompeu. Marina, eu te amo. Amo você e amo Sofia. Quero construir uma vida com vocês, aqui em Santos ou em qualquer outro lugar. Não me importo com diferenças sociais ou o que as pessoas vão pensar. Só me importo com você. Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Pela primeira vez em meses, permitiu-se imaginar como seria dizer sim, como seria permitir que Rafael fizesse parte de suas vidas. E se não der certo? Sussurrou ela. E se der? Rafael ecoou as palavras que havia dito meses antes. Marina, você está disposta a tentar? Marina olhou para o mar, para as ondas que batiam continuamente na areia, persistentes e constantes. Talvez o amor verdadeiro fosse assim, persistente o suficiente para superar qualquer obstáculo. Lentamente, ela se virou para Rafael e assentiu. Estou disposta a tentar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo após uma longa noite. E quando ele a beijou, ali com o som do mar ao fundo, Marina soube que havia tomado a decisão certa. Alguns amores são grandes o suficiente para transformar mundos inteiros. E às vezes a maior coragem está em permitir que isso aconteça.